Graça e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura orante dos Salmos. Nossa atenção hoje se volta ao Salmo de número 31. Eu vou fazer aqui aquelas breves considerações para falar um pouco sobre essa devocionalidade através da leitura orante. Eu tenho convicção, meus irmãos, de que aqueles que têm se apropriado desse momento e têm reproduzido esse momento no seu cotidiano têm sido favorecidos. Favorecidos no sentido de que Deus, através dessa prática de devocionalidade da leitura das Escrituras, você possa se desenvolver em oração, você possa orar, né? Com base naquilo que o próprio Deus revela a respeito da oração. Então, para mim, eu entendo assim, queridos irmãos, se uma pessoa de todos vocês, está entendendo que o propósito não é simplesmente a gente esperar para quinta-feira para que a gente possa fazer isso, mas a gente possa reproduzir na nossa vida cotidiana esse tipo de devocionalidade, para mim já valeu tudo a pena, né? Porque esse é o foco. A gente precisa, meus irmãos, da palavra de Deus. A gente precisa ser como a árvore plantada junto à corrente de águas, né, que dá o seu fruto na estação própria. A gente precisa ser produtivo, mas para a gente ser produtivo a gente precisa amar ao Senhor. A gente precisa buscar meditar na sua palavra de dia e de noite, tá? Não vou me delongar mais. Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 31. Esse Salmo, amados e queridos irmãos, é um Salmo que tem um pouco mais de versos. Ele tem 24 versos. Então, qual é a minha proposta, meu irmão? Qual é a minha proposta, minha irmã? A minha proposta é muito simples. A gente vai fazer uma única leitura, mas que essa leitura possa ser uma leitura que a gente tenha bastante atenção a cada palavra que nós estamos lendo. Bastante atenção a tudo aquilo que o salmista expõe diante de Deus através desse salmo. Então, eu gostaria de pedir que, se for possível, fique numa situação que evite o máximo possível as distrações, para que você possa se concentrar ao máximo naquilo que a palavra de Deus tem a oferecer. Vamos lá, Salmo 31. Vamos encontrar nas nossas versões Almeida Revista Atualizada a seguinte epígrafe, ou o seguinte título: Lamentos e Louvor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me amarram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos.
terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos à morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é verdade, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás, de contendas de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidadela sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por socorro, por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Amados irmãos, a gente já viu aqui que esse Salmo 31 é um salmo cuja autoria é atribuída a Davi. Ele é um salmo que tem características de um salmo de lamento individual. Tá? São essas as características principais do salmo. E como é que a gente sabe disso? Por conta do conteúdo do salmo, obviamente. E mesmo tendo aqui e acolá assim, expressões de confiança, o coração desse salmo está num lamento. Então é possível que os salmos de lamento tenham também expressões de confiança. Isso não se exclui. Não só expressões de confiança, como também expressões de louvor a Deus. O que quer dizer que nem sempre o salmo de lamento é só uma queixa. Na maioria das vezes, não é. Ele traz também consigo expressões de louvor, expressões de confiança a Deus. E a gente já viu isso em outros salmos, né? Que a gente já meditou aqui na palavra de Deus. O que a gente tem aqui de importante na estrutura desse salmo? Quando a gente olha para esse salmo, você vê que ele tem aqui 24 versos. E a gente tem aqui, do verso 1 até o verso 18, a gente tem uma oração. É uma oração que vai falar sobre confiança em Deus, mas que o núcleo dessa oração é um lamento. E a gente pode perceber isso quando a gente vai lá para o verso 9 até o verso 13, que ele diz assim: compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. E aí ele vai tratar que a vida dele é gasta na tristeza, ele sente durante os anos isso acontecer com ele, em gemido, ele vai debilitando-se, perdendo a sua força.
E por causa da iniquidade, assim, por causa da própria iniquidade, por conta do pecado, ele percebe que isso afeta também o seu corpo. Temos aqui, assim, que Davi, ele está tratando muito provavelmente de uma enfermidade. E essa enfermidade é decorrente de algum pecado, pelo menos é essa consciência que ele traz no Salmo. E essa enfermidade, por conta dela, ele vai dizer aí nos versos 11, ele tornou-se opróbrio para o inimigo. As pessoas começaram a zombar dele, como que diz assim, você disse que Deus está contigo, mas você está aí numa situação bem complicada. Você está aí enfermo, você está aí debilitado, você está aí aterrado diante de uma situação da sua existência que lhe deixa amíngua. Então, ele vai sendo, falando a Deus, né, que ele se sente aí como um vaso quebrado. E ele vai percebendo que isso tem a ver com essa interpretação que os inimigos dão do sofrimento dele, né, da enfermidade dele. Então, o núcleo do Salmo está aí, verso 9 até o verso 13, que é o núcleo de lamento. Então, é por isso que a gente diz que esse é um salmo de lamento. É um salmo de lamento. A parte da oração vai ter aí do verso 1 até o verso 18, e tem uma parte de ação de graças e louvor que está aí dos versos 19 em diante, até o verso 24. Temos então essa estrutura no salmo, né? Qual é o tom do salmo? É que mesmo que Davi esteja se lamentando a Deus sobre essa enfermidade que ele está deixando ele cada vez mais sem forças, essa enfermidade que está aos poucos definhando Davi, afetando o seu corpo também, não só sua mente, e que tem feito com que as pessoas que são seus adversários interpretem isso como um sinal de que Deus abandonou a Davi, o sinal do abandono de Deus. Ainda assim, observe, Davi se dirige a Deus de maneira confiante. Veja aí no verso 1. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. A gente sabe que Davi, ele era um guerreiro. Temos na Bíblia os relatos da vitória dele ali com Golias, né, que Deus deu essa vitória a Davi. Temos Davi guerreando com vários exércitos inimigos à frente do povo de Israel. E quando isso acontece, isso provoca até o ciúme de Saul, por conta que Davi era muito mais efetivo na guerra do que o próprio rei Saul, porque Deus estava do lado de Davi, Deus dava vitórias muito contundentes a Davi. Então a gente tem aqui uma linguagem de refúgio como sendo um lugar de proteção, de segurança, no qual ele poderia contar nas situações adversas da vida. Então, a gente já tem aqui o tom. O tom é o seguinte: Senhor, mesmo em situações adversas, Tu és o meu refúgio. Eu sei que eu posso contar contigo. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu te busco. Essa expressão, não seja eu jamais envergonhado, a gente já viu isso em outro momento, mas eu vou repetir. Quando ele usa essa expressão envergonhado, é esquecido, tá? Senhor, que eu não seja esquecido de ti. Que eu não seja esquecido de ti. E livra-me por tua justiça. A queixa dele é para que o nome de Deus não seja ultrajado juntamente com aquilo que Davi tem passado na boca dos seus adversários. Essa é a grande preocupação de Davi. Mas Davi tem a Deus como refúgio. Nós também temos, queridos irmãos, a Deus como refúgio nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade. Sabemos que podemos contar com Deus. Deus é a nossa segurança. Deus é aquele com quem a nossa alma pode descansar.
embora enfrentemos essas dificuldades, podemos nos dirigir a Ele, nessa certeza de que Deus contempla a nossa adversidade e que Deus, assim, trata-nos de uma maneira amorosa, né, como filhos, através de um relacionamento pactual. Então, podemos nos dirigir a Ele em oração. Podemos e devemos, né, meus irmãos? Devemos nos dirigir a Deus em oração. E é o que o salmista fala no verso 2. Inclina-me os ouvidos, livra-me de pressa, se meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és, no verso 3, a minha rocha e a minha fortaleza. Irmãos, reforça-se aqui a ideia de refúgio e segurança, mas se percebe que a petição de Davi aqui é uma petição suplicante. A gente também já viu sobre súplica, né? Há uma intensidade maior na súplica, uma oração suplicante. É uma oração que roga a Deus algo de maneira mais emergencial. E essa a súplica de Davi aqui. Ele invoca o nome do Senhor, ele pede que Deus dê ouvidos, atente ao seu pedido de maneira emergencial, para que ele possa se ver nesse lugar de refúgio protegido, como que num castelo forte, num castelo fortificado, né? Um castelo protegido por muralhas, que Deus possa também protegê-lo, como as antigas cidades, cidadelas eram protegidas por muralhas, tinham ali castelos, que Deus também possa protegê-lo assim dos inimigos, dos adversários que de alguma forma estão ali o ultrajando, tratando das suas lutas e sofrimentos de maneira pouco agradável, né? Muito pelo contrário, colocando isso de maneira vexatória na boca do povo. Então a gente tem aqui, assim, um pedido clemente, um pedido suplicante de Davi pelo socorro de Deus. Eu já falei isso, mas repito aqui, meus irmãos, nós também devemos nos valer disso, de uma oração suplicante em momentos de necessidade, momentos agudos. Já vivi algumas situações da minha vida, meus irmãos, que assim a oração ela precisava ser Deus socorre, Deus me socorre. Eu me recordo uma vez que minha esposa Patrícia estava fazendo uma avaliação numa faculdade lá em Pernambuco e eu estava esperando ela dentro do carro. E eu inclinei o banco do carro e me deitei para aguardá-la ali, né? Porque eu sabia que ia demorar um pouco mais o tempo para ela terminar a prova. De repente eu comecei a sentir um desconforto abdominal. Era um desconforto que inicialmente só parecia que eu não tinha uma posição para me deitar, que doía meu abdômen. Daí assim senti uma dor intensa, meus irmãos, numa região aqui próxima ao fígado. Mas era uma dor assim muito forte, mas muito forte. O que é que aconteceu? Eu fechei o carro, fui até a recepção ali do local, fiz, olha, eu preciso de ajuda para que alguém chame para mim um táxi para que eu possa ir ao hospital, porque eu estou sentindo uma dor aqui muito intensa. E no meu coração eu orei, Senhor, socorre-me, socorre-me. Eu não posso avisar isso à minha esposa agora, que ela está fazendo prova, senão vai atrapalhar. E eu preciso da tua ajuda, vem comigo. Fui ao hospital, fui medicado, a dor não passava. Deu tempo da minha esposa terminar a prova, né, de Patrícia. Depois ela voltou, me procurou, não achou. Eu já tinha deixado avisado a chave do carro para ela poder se dirigir ao hospital onde eu estava, que ia ser encaminhado. Ela foi lá e me deparou na emergência do hospital. O que é que foi? Foram cálculos vesiculares que desceram pelo duto, né? E acabou que eu precisei passar por uma operação, por uma cirurgia às pressas, porque um desses cálculos desceu do colédoco até o pâncreas. Eu acabei fazendo uma pancreatite ali e Deus, na sua misericórdia, me resgatou, né? Porque os irmãos que conhecem sabem que
uma pancreatite pode ser fatal, né? Mas Deus foi misericordioso comigo, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu louvo o nome dele. Então ele me ouviu. E assim como ele me ouviu, ele ouve a você também, meu irmão, minha irmã. Acredite, rogue a Deus, clame, suplique. E aí, ainda no verso 3, ele fala que todas essas coisas, da certeza dele, da proteção de Deus, elas são verdade porque Deus, ele faz tudo isso por causa do seu nome. É por causa do nome de Deus. Isso implica a autoridade de Deus, mas isso implica também o relacionamento que Deus tem conosco, no qual ele é o garantidor desse relacionamento, de tudo aquilo que faz com que esse relacionamento aconteça. E também, quando se fala por causa do teu nome, isso implica dizer que é por causa da vontade de Deus. A gente não pode esquecer isso. As coisas acontecem consoantes a vontade de Deus. Então a gente deve orar, pedir que Deus haja em nosso favor, mas se aquilo não acontecer da forma como nós rogamos a Deus, isso diz respeito à vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Por mais dificuldade que enfrentemos, viu, meus irmãos? Porque quando a gente fala isso, né, as pessoas podem imaginar assim, mas espera aí, eu já passei situações que não foram tão boas assim. Mas até essas situações que não são tão boas assim, pelo menos aparentemente para nós, elas são situações que Deus se vale delas para que possa aperfeiçoar a nossa vida. Como disse Paulo, né, todas as coisas cooperam para o bem ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que desfrutam do relacionamento com Ele, daqueles que foram chamados conforme o seu propósito. Então, precisamos crer nisso, que mesmo que Deus não responda da maneira como nós queríamos que Ele respondesse a nossa oração, ainda assim Ele continua no controle de todas as coisas. E Ele responde consoante a sua vontade e não consoante aquilo que nós queremos ou exigimos dele. Porque Deus não se submete a nós é que nós nos devemos submeter a Ele, rogando a Ele a misericórdia dele, rogando a Ele a sua benignidade para conosco. Né? Então é isso que o salmista está fazendo aqui. E aí ele vai dizer que ele será conduzido por Deus. E aí entenda isso, meus irmãos. Quando ele diz assim, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás, fala dessa submissão do salmista à vontade de Deus. Sabe? A gente está disposto a orar a Deus, não está? A gente está disposto a suplicar a Deus por socorro, não está? Mas a pergunta que a gente deve se fazer também é, nós estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus? Porque se não estamos dispostos, estamos errados. Porque Deus é que é o soberano, é que é o Senhor, né? Dessa relação. No verso 4 ele continua, tirar-me-ás do laço as ocultas, que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Aqui é uma linguagem de guerra, viu? Que o salmista está usando. E embora a gente saiba que muito provavelmente se deva a uma enfermidade, aquilo que ele está tratando aqui, mas ele está tratando que os inimigos têm usado da situação que ele está vivendo por conta dessa enfermidade para apontar que é um momento de fragilidade de Davi, que é um momento de fraqueza de Davi e que esse momento deve ser aproveitado para que eles possam atacar. Meus irmãos, vamos fazer aqui um paralelo com a nossa vida, né? Às vezes as pessoas podem olhar para nós e dizer assim, agora ele está fraquinho, agora ele não tá mais com tanta força, com tanto vigor para fazer as coisas de Deus, agora vamos entrar com tudo para destruir a vida dele. Mas o inimigo, às vezes esquece disso, né? Que a nossa vida não é mantida pela nossa própria força. A nossa vida não é mantida pelo nosso próprio esforço. A nossa vida é mantida pelo poder de Deus. Então, minha irmã, mesmo que você esteja fraquinha, meu irmão também, mesmo que você se sinta fraquinho assim,
não estou conseguindo orar tanto quanto eu gostaria, não estou conseguindo ler a palavra de Deus tanto quanto eu gostaria. Não deixe de fazer. Não deixe. Porque no momento certo, Deus vai trazer de novo esse vigor, essa vontade, essa alegria, para que você possa dedicar mais tempo às coisas de Deus. O que você não pode fazer é acreditar que isso depende da sua força, do seu esforço somente. O salmista aqui deixa claro isso, né? Que é Deus que tira ele do laço. É Deus que impede com que a coisa pior não aconteça conosco. Porque Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza. Então, a nossa fé é uma fé que não está fundamentada naquilo que a gente pode fazer de bom para Deus, né? Mas naquilo que Deus tem feito de bom para nós. De tal forma que isso se reflete na nossa vida. Mas não porque sejamos essencialmente bons, né? Como pensam os humanistas. Mas porque Deus, na sua misericórdia, nos faz morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos fortalece. Ele vai dizer aqui em continuidade, no verso 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remite, Senhor, Deus da verdade. O salmista Davi está falando aqui que a vida dele está nas mãos de Deus. A vida dele está nas mãos de Deus. Não é que ele confie nele próprio, como eu já reforcei. Mas é que a vida dele, ele já entregou a vida aos cuidados de Deus. É Deus quem cuida dele. Dessa forma, ele tem essa garantia, porque ele foi remido. Ele foi salvo, ele foi resgatado por Deus várias vezes. Ele foi redimido por Deus, pelo Senhor, que é o Deus da verdade. Então, tem algumas coisas aqui importantes. Primeiro, que ele fala isso para dizer que os inimigos dele, os inimigos de Davi, que proferem mentiras sobre Davi, tentando se aproveitar do momento de fragilidade que ele esteja vivendo, esses inimigos, eles são diferentes do Deus que o redimiu, porque esse é o Deus da verdade. E o Deus da verdade é aquele Deus que ele entrega ao seu espírito, ele entrega a sua vida em confiança. Embora a expressão aqui seja ruach, né? Eu entrego o meu ruach, eu entrego o meu espírito. Em algum sentido, você pode pensar em nefesh como alma, que é do hebraico alma. Eu entrego a minha alma, entrego a minha vida por completo a esse Deus, porque eu sei que Ele estará comigo, me sustentando por todos esses caminhos, né, de dificuldade que eu venho enfrentar. Isso é uma expressão que Jesus usou no momento da crucificação, né? Essa expressão, em tuas mãos entrego o meu espírito, no momento ali da crucificação, porque Jesus cria na ressurreição, ele sabia que a morte não seria o fim, então ele estava entregando diante de Deus e depois retomaria a sua vida do Deus Pai, né? E depois ele retomaria a sua vida. O que a gente tem aqui é que tanto o Salmo 22 que a gente viu, né? O Salmo 31, o Salmo 69, são salmos que falam palavras da cruz ali. Jesus usou alguns desses textos no momento da sua crucificação. A gente tem nesses salmos aspectos também proféticos que apontam para a realidade de Jesus Cristo, porque foi Ele quem nos redimiu. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é o Deus da verdade. Ele nos redimiu. Ele entregou a sua vida por amor de nós. Ele entregou a sua vida para nos resgatar. Ele entregou a sua vida para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados diante de Deus. Então glorificamos o Senhor Jesus por isso. Ele vai dizer que no verso 6, aborreces, ele falando de se dirigindo a Deus, aborreces os que adoram ídolos vãos, eu porém confio no Senhor. A ideia de ídolo vão aqui é de imagem e escultura mesmo, porque essa palavra vão, ela tem o sentido de que não tem substância, não tem vida, não tem essência, são objetos inanimados. E aí o salmista está dizendo, eu não posso confiar nisso, eu não posso confiar num objeto inanimado. E embora a gente saiba, né, meus irmãos, que há uma ação de demônios por trás dos ídolos, até o apóstolo Paulo se refere a isso, mas o objeto em si, ele não tem poder algum. Ele não tem nada, porque é um objeto inanimado. O ídolo é um objeto inanimado, é uma imagem, escultura.
Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Ele não pode confiar em alguma coisa desse gênero. E aí ele vai dizer no verso 7, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conhece as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Olha aqui, sendo retomada a confiança do salmista, né? Embora ele traga ali as questões que estão implícitas e que já abordamos sobre essa tristeza, que é proveniente, muito provavelmente, de uma enfermidade, e que ele suplica a Deus para que emergentemente possa o socorrer, ele ainda continua confiando em Deus, dizendo assim, não, eu me alegro e me regozijo na tua benignidade, no teu amor, Senhor. Eu sei que tu tens visto a minha aflição. Eu sei que tu conheces o que se passa dentro em minha alma. Eu sei que não me entregaste nas mãos dos inimigos, que poderia ter acontecido. Eles vendo minha fragilidade, feito uma presa ali em defesa, eles poderiam, como um leão, atacar essa presa, percebendo essa fragilidade, mas tu não permitisse, Senhor. Muito pelo contrário, tu me firmaste os pés num lugar espaçoso, num lugar onde há espaço para eu fugir desses inimigos. E Deus faz isso conosco também, né, meus irmãos? Deus, ele nos põe, muitas vezes, em momentos de muita dificuldade, ele nos põe em uma situação na qual não somos destruídos pelas adversidades, nem em consequência daquilo que essas adversidades possam nos causar, porque ele tem nos sustentado. E aí diz no verso 9, compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, retomando aqui a lamentação. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Aqui há uma relação, não é, entre a emoção e o corpo, e a psicossomática. A gente chama de psicossomática as reações emocionais que elas reverberam no corpo. Por exemplo, meus irmãos, assim, quando a gente está muito ansioso, muito nervoso, algumas pessoas têm gastrite, né? Sente ali gastrite, sente às vezes o intestino funcionar de maneira mais frouxa, a pessoa com medo vai mais ao banheiro, né? Por quê? Porque são reações fisiológicas do estresse, da ansiedade. E as emoções impactam sim a nossa vida. Ele diz, a tristeza dos meus olhos me consome, e a minha alma e o meu corpo. Essa tristeza afeta tudo, afeta o meu ser por completo. E o que se comprova no verso 10, que ele diz assim, gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos, debilita a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Mais uma vez está estabelecida aqui uma relação psicossomática, né? A tristeza afetando a ele a ponto dele gemer, e parece que esse gemido aqui são gemidos de dor, que debilitam a força, que ele fica prostrado, ele fica sem vigor para fazer aquilo que ele precisa, mas que isso também influencia no seu corpo, né? Os meus ossos se consomem com uma febre ou alguma coisa do gênero. Mas ele vai dizer o seguinte, que isso acontece por causa da sua iniquidade. Aqui é uma confissão de Davi. É uma confissão que está colocada aqui no núcleo desse salmo. Ele está dizendo o seguinte, eu sei, Senhor, que isso aí que está acontecendo comigo é proveniente do meu pecado. Eu sei que isso é em razão de eu ter te desobedecido, de eu não ter levado em conta a tua vontade. E a gente sabe que isso aconteceu na vida de Davi em algumas circunstâncias, em alguns momentos, né? O caso mais representativo talvez seja aquilo que aconteceu do adultério de Davi ao tomar Betseba, né? Que era casada com um dos seus oficiais. E enquanto ele estava ali guerreando, Davi coabitou com ela, e a gente sabe que isso teve consequências. Teve consequência porque o filho desse adultério não nasceu, porque Davi, para esconder o adultério, promoveu uma situação na qual o marido foi assassinado
E Davi teve que ouvir uma repreensão do profeta Natan para que ele pudesse tomar consciência do pecado que ele havia cometido. Então Davi não está dizendo assim que a culpa dele estar passando por tudo isso é por conta de Deus, não, tá? Ele está assumindo que talvez essa enfermidade, né, que essa enfermidade que ele está vivenciando é uma enfermidade em consequência do pecado dele. Mas ele confessa, ele confessou aqui. E aí ele vai dizer assim, o que acontece de desdobramento por conta dessa situação de vulnerabilidade dele, né? De fragilidade. Ele vai dizer, tornou-se opróbrio para os seus adversários, no verso 11, espanto para os seus vizinhos, horror para os seus conhecidos, e aqueles que viam Davi, mesmo que fosse adversário, vizinho ou conhecido, se afastava dele. Se afastava dele. Tamanha era aquela situação que ele se encontrava. Assim. Isso nos faz nos voltar para a lembrança para Jó, né? O que Jó viveu ali, né? Só que os amigos de Jó, eles foram lá, mas para botar o dedo na ferida, para tentar apontar para Jó que aquilo que ele estava passando era por conta de algum pecado. Diferentemente de Jó, Davi está afirmando que ele estava vivendo aquela situação por conta de um pecado, ou de pecado, que a gente não sabe necessariamente qual foi esse pecado aqui. Mas, assim, Davi estava sendo tratado como um espanto, um escárnio. Né? As pessoas nem perto dele queriam estar. Uma pessoa que era rei de Israel estava numa situação tamanha que nem os conhecidos queriam se aproximar dele. Que coisa difícil. Aí ele diz aí no verso 12, estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Até meus amigos, até meus conhecidos, quando eu passei a estar nessa situação, esqueceram de mim. Me abandonaram, me deixaram a ver navios no momento que eu mais precisei. Eu me sinto diante deles como um morto. Eu fui esquecido. Eu não sou mais visitado. Me abandonaram. Sou como um vaso quebrado. E aqui o vaso quebrado, para a gente entender, é um objeto que não tem mais a utilidade. Né? Um objeto sem utilidade para eles. Talvez ele queira dizer assim, que essas pessoas se aproximavam dele só por conta de interesse. Mas mesmo assim, eu acho que o que pesa mais aqui é a situação que ele estava vivendo e que isso afastou as pessoas dele. Essa sensação do salmista. Não sei se isso já aconteceu com você, né? Mas amigo é amigo em qualquer momento, né? Mas às vezes em algumas situações parece que os amigos esquecem e não nos procuram. E do outro lado, às vezes nós não procuramos os outros, né? Quando estamos numa situação difícil. Esquecemos ou agimos como se nós estivéssemos esquecidos. Deus tenha misericórdia de nós, né? Para que isso não venha ser motivo para que a gente esqueça de alguém que a gente ama e que está passando uma situação difícil. E aí ele vai dizer no verso 13, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam em tirar-me a vida. Ou seja, muito pelo contrário, nem os amigos procuram, nem os conhecidos procuram ajudá-lo, esqueceram dele, mas os inimigos, quando olham para ele, o que eles querem é aproveitar o momento de fragilidade para fazer o mal contra Davi, para tirar a vida de Davi. Vamos para o verso 14. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Ele retoma aqui uma oração de confiança. Percebe aí, tem um lamento, tem confiança, tem lamento, tem confiança. Ele está dizendo assim, volta, Senhor, para dizer que tu és o meu refúgio. Retoma aqui, mesmo diante de tudo isso que eu tenha passado, ou que eu esteja passando, Senhor, tu és meu Deus. É em ti que eu confio.
Os meus dias não estão nas mãos dos meus adversários, não é eles que vão definir quando é que eu vou partir, quando vai ser o dia da minha morte, porque os meus dias já estão nas tuas mãos. És tu quem defines, és tu quem controlas, és tu quem determinaste qual vai ser o dia da minha partida. Irmãos, a gente precisa viver assim essa confiança, sabe? Muitas vezes a gente está muito mais preocupada com o mal que o inimigo possa nos fazer do que com o controle que Deus tem sobre toda a história, inclusive a história da nossa vida. Todos os dias do salmista estão nas mãos de Deus. Todos os nossos dias estão nas mãos de Deus. Deus determina o nosso nascimento e Deus também já tem determinado o dia da nossa morte. A gente precisa confiar que isso está no controle de Deus. A gente precisa entender isso. E aí ele diz aqui, nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me da mão dos meus inimigos, dos meus perseguidores. Então, Davi está dizendo, não vão ser eles que vão definir quando eu vou morrer. És tu, Senhor, porque és tu quem me livras da mão deles. No verso 16 assim, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Observe que essa é a confiança de Davi. Não é que ele mereça essa salvação, tá? Não é que ele olhe para Deus dizendo assim, eu declaro, eu decreto. Não, Davi, ele volta-se para Deus sabendo quem ele é, que ele é um servo. Olha a relação que ele estabelece aqui. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Essa expressão, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, quer dizer o seguinte, derrama a tua bênção sobre a minha vida, que sou teu servo, tu és o Senhor, sou teu servo. Salva-me por tua misericórdia, Senhor. Não porque eu mereça, mas porque tu és um Deus misericordioso. Vem em meu salvamento, vem me salvar. E aí ele continua dizendo, não seja eu envergonhado, Senhor, por te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. E aí ele faz aqui uma imprecação, né, meus irmãos? Ele diz assim, olha, Senhor, que eu não seja envergonhado. Vamos fazer aquela traduçãozinha. Que eu não seja esquecido de ti, Senhor. Porque eu te invoco. Eu não me esqueço de ti, Senhor. Que eu não seja esquecido de ti. Mas esquecidos sejam os perversos. Sejam os perversos. Esses sejam esquecidos. Esses sejam envergonhados. Emudecidos à morte. Que eles que desçam a cova, não eu, Senhor. É uma imprecação. É a oração do salmista. E aí ele vai dizer por quê? Porque eles têm lábios mentirosos. Emudeçam os lábios mentirosos. Porque eles falam insolenemente contra o justo. E eles falam com arrogância e desdém. Eles são prepotentes. Eles se voltam para falar mal daquele que tem um relacionamento contigo, que é o justo, de uma forma arrogante. Eles tramam coisas ruins, eles fazem tudo isso de uma forma com desdém, ou seja, tratando de uma forma banal aquilo que para Deus é importante. Como é grande a tua bondade, ele continua no verso 19, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. A bondade do Senhor, né? A bondade que ele usa para com os filhos dos homens, para com aqueles que em ti se refugiam. A bondade do Senhor, meus irmãos, é a misericórdia de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus. É aquilo que fundamenta o relacionamento pactual de Deus conosco. É o que fundamenta. Então, como Deus é grande em bondade e Deus trata aqueles que o temem de uma forma amorosa, o salmista pode se fiar nisso e pode manter em Deus a sua confiança. A mesma coisa conosco, viu, meus irmãos? Assim, não é diferente. A gente sabe que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento
em que Jesus Cristo faz essa mediação, porque nós não somos dignos nem justos por nós mesmos, fomos justificados pela obra de Jesus Cristo. Então, todos aqueles que estão em Cristo estão refugiados na presença bem-aventurada de Deus. E Deus usa de amor e misericórdia para tratar conosco, porque ao lidar conosco, ao se relacionar conosco, ele faz por meio do seu Filho Jesus Cristo. E como ele ama o seu Filho, e o seu Filho comprou-nos com o próprio sangue, ele nos trata de maneira amorosa, de maneira benigna. Ele vai dizer, no recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas, ou seja, da difamação e etc. Ele não está dizendo que nós não seremos difamados. Ele não está dizendo isso, viu, meus irmãos? Né? Ele está dizendo que, embora isso possa acontecer, Deus nos protegerá. E, embora isso possa acontecer, nós estaremos escondidos na presença de Deus, guardados. Essa é a sensação. Guardados, escondidos na presença de Deus, de modo que essas calúnias não serão capazes de nos destruir. É o que ele está falando aqui. A gente precisa crer nisso, viu, meus irmãos? A gente está muito preocupado, às vezes, com o que os outros falam da gente. Pare de se preocupar com isso, meu irmão. Minha irmã, não se preocupe não com o que os outros estão falando da senhora, de você, se for mais jovem, né? Se preocupe com isso não. Deus tem cuidado de você. Deus tem escondido você, olha, na presença dele. E Deus não vai permitir que alguma coisa que é feita, né? Uma arma que é feita com rancor, uma arma que é desenvolvida para lhe destruir através de falso testemunho, através de calúnias, através de contenda de línguas, como diz aqui, que ela possa destruir a sua vida. Não vai, porque você está protegido em Deus. Mas é preciso também que você também não dê tanta importância assim, né? Eu também. É preciso que a gente não dê tanta importância. É preciso que a gente volte a nossa confiança em Deus, não o que a pessoa fala da nossa vida por trás. Não fique preocupado com isso, não. Confie no Senhor. E aí ele vai dizer aqui no verso 21, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Aqui já há um cântico, né, meus irmãos? Claro aqui. Um cântico de louvor a Deus. Bendito seja o Senhor. É interessante isso dos salmos, né? Tem um momento de dificuldade, traz-se a súplica, traz-se a oração, se invoca a Deus, Deus responde essa oração, e nessa resposta da oração de Deus, o salmista irrompe em um canto de louvor a Ele, um canto de ação de graças. Bendito seja o nome do Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia comigo, que demonstrou essa misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Uma cidade sitiada, meus irmãos, é uma cidade em que o exército está todo ao redor dela. O que acontece? Ninguém sai da cidade porque o exército está do lado de fora. Então, era uma estratégia de guerra. O que eles faziam? Sitiavam uma cidade, e quando a cidade era sitiada, o que determinava a vitória do inimigo diante daquela cidade era o tempo apenas. Porque ninguém poderia sair dali para pegar nada, provimentos para a vida, para a manutenção da vida. Então as pessoas aos poucos iam se entregando, porque ficavam sem comida ou ficavam doentes, e isso fazia com que as pessoas fossem se entregando e essa nação invadiria a cidade. Mas ele está dizendo que no caso dele a cidade foi sitiada, os inimigos prepararam tudo, mas só que Deus agiu com misericórdia para com ele, não permitiu que ele fosse destruído, que ele fosse vencido pelos seus inimigos. E aí ele vai dizer aqui, como num resumo, eu disse na minha prece, no verso 22, estou excluído da tua presença. Lá no começo, né? Não me envergonhe, né? Que eu não seja envergonhado, que eu não seja esquecido de ti, Senhor. Eu disse lá na minha prece. Não obstante, agora, olha só, ouviste a voz súplice, a minha voz súplice, disse o salmista, quando clamei por teu socorro. Que coisa boa, meus irmãos, que coisa boa. Ouvir aqui é responder, tá?
Ouvir é atentar e responder. Deus respondeu à oração do salmista e Deus responde à nossa oração. A gente precisa, meus irmãos, disso, de experiências de oração em que a gente perceba o agir de Deus em nosso favor como resposta das nossas orações. A gente precisa testemunhar disso. Isso é muito importante para a igreja, isso é muito importante para o desenvolvimento da gente, né? A respeito de que Deus é um Deus que age em nosso favor, que se preocupa conosco. E aí o verso 23 diz assim: Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. O que é que ele está dizendo aqui? Deus se relaciona diferente com aqueles que desprezam a sua realidade. Deus se relaciona de uma maneira com aqueles com os quais ele tem uma aliança, com os quais ele tem ali um compromisso para mantê-los até o fim em seu caminho. É diferente de como ele relaciona-se com o ímpio, porque o ímpio ele recebe de acordo com as suas obras. É por isso que o salmista diz assim: retribui com largueza ao soberbo, de acordo com aquilo que eles têm feito. Por fim, o salmista encerra com uma palavra de ânimo, né? Ele encerra com a palavra de ânimo a todos aqueles que são esses fiéis ou os santos que Deus preserva. Ele diz assim: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Eu vou repetir: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Sejamos fortes, meus irmãos, não pela nossa própria força, mas pela confiança em Deus, porque temos certeza de que Deus, ele nos manterá. Deus preservará a nossa vida em sua presença. Que essa certeza possa encher o nosso coração de paz, para que possamos buscar a Deus sempre que necessitarmos, com a mesma confiança do salmista Davi. Vamos orar ao Senhor. Santo e bendito Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, em tua presença. Queremos te rogar que as tuas misericórdias estejam sobre nós, para que nós possamos sempre, Senhor, buscar nos refugiar na tua presença. E que nos momentos, Senhor, mais extremos da vida, seja por uma enfermidade ou por uma situação adversa que estejamos passando e vivenciando, que possamos, Senhor, buscar em ti, Senhor, socorro. Tu és o nosso libertador, tu és o nosso resgatador, tu és um Deus com o qual nós temos uma aliança e, portanto, Senhor, devemos te buscar. E nesses momentos de aflições, Senhor, devemos ter a certeza de que tu nos ouves. E não só isso, tu atentas para a nossa oração. Ó Deus, dá a cada um de nós essa convicção de que, em meio às dificuldades, a nossa confiança não está em nós mesmos, a nossa confiança não está na nossa capacidade intelectual de resolver problemas, a nossa confiança não está na nossa força física, a nossa confiança está em Deus, está em Ti, ó Deus. Ajuda-nos, para que nunca esqueçamos que temos um relacionamento contigo, um relacionamento vivido por meio de Jesus Cristo. E dessa forma, Senhor, podemos nos dirigir a Ti com plena confiança e ousadia, por todos os méritos que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós. Essa é a nossa oração de gratidão. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, tenham todos uma boa noite e até a próxima, né? Até o próximo momento de realizarmos mais uma vez a leitura orante dos Salmos. Tchauzinho, até mais.